Faça um extraordinário dia com o dia que você tem. Tudo bom com você? Bora lá para mais uma reflexão do nosso devocional diário do Cicatrizes Curam Feridas. Eu quero que essa palavra te inspire, que ela te eleve, que ela te encoraje a ser quem você realmente é, na essência, com Deus. Então, se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixa seu like e ao final dessa mensagem, compartilha ela com mais alguém, para que mais pessoas possam realmente se entregar para essa palavra e conhecer o caminho dessa intimidade com Deus que nós temos aqui todos os dias, na mesma hora e no mesmo lugar. Combinado? Abra sua Bíblia. Caso você não tenha e não possa escutar lendo a Bíblia, não tem problema. Escute a minha voz, escute o devocional, medite sobre isso, mas assim que chegar na sua casa, no seu ambiente onde está a sua Bíblia, busque por ela, busque ter as suas próprias experiências, busque anotar, busque extrair na sua essência o máximo da dádiva de Deus. Combinado? Então bora lá. Lá em Mateus, no capítulo 18, no versículo 15, ele nos dá uma palavra muito forte sobre perdão. E nós precisamos ter isso sobre nossa mente, meditando no nosso dia a dia, para que a gente entenda qual é o caráter e o princípio de Deus. Hoje nós vamos falar sobre perdão. Às vezes a gente precisa perdoar uma pessoa, uma situação, uma circunstância, ou às vezes a gente precisa perdoar até nós mesmos. Então hoje é o dia da gente desamarrar esses nós que nos travam de prosperar, de conseguir avançar na vida espiritual, na vida material, na vida profissional. Hoje é o dia de você entender o que é de fato o perdão. Ele fala assim: se teu irmão pecar contra ti, vai e em particular com ele conversarem sobre a falta que cometeu. Se ele te der ouvidos, ganhastes a teu irmão. Precisamos entender qual é o fundamento do perdoar. Perdoar, sim, é uma decisão. Falamos muito sobre isso dentro deste canal. Mas nós precisamos entender o processo. Todo mundo hoje em dia busca pela sabedoria. Mas, às vezes, se contentam com a inteligência. E inteligência não é sabedoria. Inteligência é bem diferente. Você pode saber 1000 coisas técnicas, mas se você não saber colocar isso em prática, você não se torna uma pessoa sábia. Percebe? Exemplo disso, Jennifer. Vamos pegar o exemplo que eu usei lá na outra plataforma. Inteligência é você saber que um tomate é um fruto e não um legume. Mas a sabedoria é você não colocar esse tomate na sua salada de fruta. Percebe? É você entender a graduação das coisas, o como funciona por trás, e não só a manchete das coisas, não só a técnica da coisa. Isso é perdão. Isso tem tudo a ver com a decisão de perdoar. Decidir perdoar está dentro de uma sabedoria que precisamos entender. Então eu até anotei algumas coisas que eu quero passar para vocês, porque olha, faz muito sentido vocês até anotarem isso. Perdão, as pessoas usam até um verniz do perdão. Não, tá perdoado em nome de Cristo, né? Deixa, vamos seguir adiante, porque eu sou cristã, porque eu sigo Jesus e eu tenho que perdoar. Mas esse verniz, de fato, ele não traz a verdade necessária. Porque perdoar, o que é então, Jennifer, o perdão? É o cancelamento de uma dívida. É o cancelamento do mal que foi feito para você. E deixa eu te falar, é muito mais difícil você estar na condição de pedir perdão, porque você foi o ofensor ou o agressor, do que liberar perdão. Porque a gente fica assim, não vou perdoar. Eu não vou perdoar porque aquela pessoa fez algo muito ruim, então você decide não perdoar. Mas deixa eu te falar, pior do que você ser o ofendido é aquele que tem que
engolir o orgulho e pedir perdão, porque ele te ofendeu, ele teve essa coragem, ele não teve a sensibilidade, ou ele não teve a compreensão no momento daquilo que estava acontecendo. E ele transgrediu, ele passou os limites. E toda vez que alguém passa os limites, existem consequências. E uma delas é essas contendas, esses mal-estares que geram nos relacionamentos. Então, perdão tem tudo a ver com relacionamento. Se você quer manter os seus relacionamentos, seja profissionais, familiares, sociais, você precisa manter o perdão como sua principal decisão. Porque em algum momento você foi perdoado, concorda? Em algum momento da sua vida, você errou. Você falhou com alguém. E você precisou perdoar. Então, porque você um dia falhou, você sabe o que é estar nessa posição. E nós, como nós estamos buscando a melhoria contínua, quando nós estamos buscando essa intimidade, realmente seguir os passos daquele que foi perfeito aqui na Terra, nós precisamos perdoar como ele perdoou. Então, quando você vai entendendo a dimensão disso, você passa a respeitar os limites, os seus e os dos outros. Mas ainda na Bíblia, eu quero trazer aqui para vocês sempre a minha visão, certo? É sempre a minha visão sobre aquilo que eu estudo, sobre aquilo que eu trago para vocês. Lá em Mateus 18, ele ainda segue falando a respeito de um caso que aconteceu. Jesus contou uma parábola de um servo que devia, hoje nos cálculos aqui de reais, 6 bilhões de reais para aquele rei. E ele pediu, pelo amor de Deus, pro rei dar um tempo para ele, perdoar, dar um jeito dele, dar um desconto, fazer uma nota promissória, algo do tipo para ele poder conseguir pagar aquela dívida. E o rei foi nobre, o rei perdoou. E ele saiu aliviado daquela conversa, porque o perdão é sim o cancelamento de uma dívida, não é o adiar a dívida, é o cancelamento. E ele saiu contente, feliz de que ele não tinha mais aquele peso sobre os ombros daquela dívida impagável. Mas foi ele encontrar um outro colega na esquina que devia apenas, como se fosse hoje, 50 reais para ele, que ele foi cruel, ele cobrou, ele xingou, ele maltratou aquele colega que devia uma quantia que, comparado ao que ele devia para o rei, era assim, insignificante. Mas ele não teve o mesmo ato nobre de perdoar. E, sempre existem aquelas pessoas que, estão de olho, estão antenados no que está acontecendo na sua vida. Já foi bater lá pro rei, sabe aquele servo que você perdoou a dívida? Pois é, ele bateu, ele espancou, ele cobrou na frente de todo mundo, humilhou o cara por 50 reais. Aí o rei ficou revoltado, falou, não, chama ele aqui. Olha as consequências das decisões erradas. E aí ele falou assim, como que você serve o mal? Como que você pôde cobrar aquele seu colega com 50 reais, sendo que eu perdoei uma dívida sua de 6 bilhões de reais? Agora você vai pagar centavo por centavo e você só sai dessa prisão depois que você me pagar completamente. E aquela da tortura, ainda sob a consequência do ato não praticado. Olha para você ver como isso é sério. Passado isso, eu quero te trazer um pouquinho além da consequência que eles colocaram aqui na Bíblia dessa forma, mas eu quero trazer o meu olhar sobre isso. Eu sempre vou trazer o meu olhar sobre tudo aquilo que eu trago, todo o estudo, ok? Então lá, seguindo adiante, no versículo 18, no capítulo 18, mas lá no versículo 35, ele fala assim, assim também o meu Pai Celestial vos fará a cada um. Então, ele coloca uma coisa assim muito forte, de que se nós não lançássemos perdão, seríamos condenados, e até torturados, da mesma forma como os servos, dizem na palavra. Se de todo o coração não perdoar, de cada um a seu irmão. Então, eu não acredito que Deus faria tortura com a gente,
porque isso não é do caráter de Deus. Não existe maldade nenhuma no caráter de Deus, segundo o meu olhar, ok? Tudo bem, tá escrito aqui, mas eu não acredito nisso. Nessa partezinha de que Deus seria realmente capaz de nos torturar porque nós não conseguimos liberar perdão a um irmão. Porém, eu acredito sim que nós conseguimos estar só diante da presença de Deus se nós estivermos com o nosso coração limpo. Nós só realmente conseguiríamos entender e aprofundar nessa intimidade com Deus se o nosso coração estiver limpo de toda a mágoa, de toda a raiva. Aí sim, mas eu não espero uma vingança de Deus. Então por você não ter perdoado, eu também não vou te perdoar. Eu acho que a cada novo amanhecer é um símbolo do perdão de Deus, de uma misericórdia que Ele nos dá todos os dias, sob a graça do sol, e fala assim: vai lá, meu filho, tenta de novo. Então é isso que eu espero de Deus. Eu não espero nenhum castigo, nenhuma vingança, nenhum ato que nós, seres humanos, seríamos capazes de fazer contra o nosso irmão. Eu não considero e nem classifico Deus na mesma posição. Então, só para desmistificar isso, porque como ele finaliza esse capítulo com, assim, dessa forma, né, ameaçadora, eu quero que vocês saibam que o meu ponto de vista, ele é um pouco mais sutil, diferente e profundo. Acredito sim que se você não liberar perdão, você também não vai considerar a razão e a consequência de ser perdoado. Você não valorizou, porque em algum momento alguém já te perdoou por alguma coisa que você fez. E se você não lembrar de nada que alguém fez pra você, lembra daquilo que Deus já te perdoou, sobre o pecado, sobre aquela cruz. Agora, Jennifer, você fala isso porque é muito fácil, você não sabe o que fizeram comigo, você não sabe todos os abusos que eu tive, emocionais, físicos, psicológicos, você não sabe o tanto que eu sou torturada aqui. Então é por isso que você fala isso diante de uma câmera, dentro de um cenário totalmente diferente. Existem muitas histórias que podem absorver todo esse impacto. E a gente pode ver isso lá na Segunda Guerra Mundial. Que existem milhões de coisas que aconteceram lá. E saíram pessoas com ministérios grandiosos. Que isso eu vou falar num próximo vídeo. Que eu sei que às vezes a sua dor é muito grande. Mas eu quero que você veja que às vezes a sua dor, a minha dor às vezes pode até ter sido menor que a sua. Mas será que ela é maior do que quem conseguiu perdoar um assassino de um filho? Perder um filho também deve ser muito difícil. Ter sido abusada deve ter sido muito difícil. E eles conseguiram perdoar. E o ministério foi pra lá de ascensão. Eu vou colocar na descrição o nome desse caso para vocês verem o quão poderoso é quando você libera perdão. E essa condição, gente, ela precisa de força. Realmente, é uma questão de decisão você perdoar. Você precisa de força porque você vai precisar cancelar aquele sentimento, aquela raiva, aquela ira, aquela mágoa de dentro de você. Mas faça isso com toda a sua verdade, com todo o seu coração. Não desperdice tempo, não desperdice a energia que você carrega, carregando coisas que não fazem sentido para o seu relacionamento. E você vai precisar de coragem para você pedir perdão. Então você precisa de força para perdoar e você precisa de coragem para pedir perdão. Porque a coragem, ela vai ter que superar o seu orgulho. Você vai ter que deixar a sua razão de lado para manter o relacionamento com aquela pessoa. Por isso que não é sobre conquistar dinheiro, conquistar status, conquistar cenários, circunstâncias, é sobre conquistar pessoas. E o relacionamento depende de perdoar e ser perdoado. Uma hora você é ofensor e a outra hora você é o ofendido. Então,
Veja a posição que você se encontra. E veja o que você precisa acionar dentro de você. Se é a força ou se é a coragem. Seja lá o que for, não perca tempo. O perdão, ele precisa de, ao passo a passo, orar. Quando você perdoa alguém, você consegue orar por essa pessoa. Você só sabe que você perdoou de coração se você consegue desejar coisas boas para aquelas pessoas. Você só sabe que perdoou de coração se você consegue fazer o bem, mesmo recebendo o mal daquela pessoa. Que é a famosa giro da fofoca. Porque é incrível como você está, às vezes, repreendendo uma pessoa, assim, tá com um problema com uma pessoa, chega a 10 pessoas falando mal dela pra você. Aí você pode decidir duas coisas. Ou você se rende à fofoca e fala, é verdade, ele é assim, ela é assim. Ou você fala, não, o meu ponto de vista é totalmente diferente. Você não entra nisso. Porque você lembra que o perdão é um cancelamento, não um adiamento. E é quando você não consegue se vingar. Você perdoa de coração quando você realiza essas três coisas. É um processo. Você consegue orar, você consegue fazer o bem para aquela pessoa, mesmo ela ter feito mal para você. E você consegue não se vingar, porque é muito fácil você pagar com a mesma moeda. É muito fácil você custear em forma de vingança aquela pessoa por ter feito aquilo com você. Então isso é uma forma de você entender o que é o perdão na sua vida e na vida do próximo. E entender qual é o tipo de processo que você está vivendo hoje. Se você está vivendo o perdão ou se você está vivendo a falta dele. Essa é uma ferramenta poderosíssima para a nossa vida. Então nunca se esqueça de manter isso ativo na sua vida hoje. Perdoe. Larga tudo isso. Larga essas porcarias pra lá. Comece uma vida nova. Comece uma vida de verdade. Com verdade. E com o coração limpo. Não alimente a mágoa, alimente o perdão, que você vai ver que a sua vida vai ser transformada. Deus abençoe sua vida, o seu caminho, o seu coração. Perdoe, libere tudo isso e siga uma nova vida. Escolha, decida hoje transformar tudo isso. Se inscreva no canal, deixa seu like, compartilhe essa mensagem e vamos juntos, passinho a passinho, nos transformando no melhor que nós temos em Deus. Um beijo e até amanhã.